Esse aqui é o Ricardo Martins, o homem 000 do Legendários, que é um movimento que existe lá de fora, mas ele trouxe pro Brasil, que reúne homens, e só pode homem. Os homens que precisam de restauração no relacionamento e na sua vida. Eles sobem uma montanha e eles vão lá se encontrar com o maior exemplo de masculinidade, da super masculinidade, que eles dizem que é Jesus Cristo. E é curioso porque Jesus Cristo, no que eles acreditam, e eles falam que não tem nenhuma religião envolvida, mas tem, porque a Bíblia é obrigatório de ser levada. Então, quando você pega a Bíblia, você vê que Jesus não se casou, não teve filhos. É o que eles acreditam. Então, Jesus é colocado como exemplo da super masculinidade, dos homens que eles querem ser. Homens que traíram suas esposas e que vão lá buscar satisfação, alívio e conforto ao entenderem que a culpa da traição não foi deles, e sim do diabo, porque foi um pecado. E aí eles voltam, depois de 72 horas, restaurados. E tem muita gente fazendo isso e eles ganham muito dinheiro com isso. Já venderam vários, está espalhado pelo Brasil inteiro e virou uma febre. Principalmente porque tudo isso é gravado, tá na internet pra quem quiser ver. Alguns famosos participaram, como o Pablo Marçal, o Cariani, o Eliezer, a VTube filmou. E tudo isso começou a se tornar uma coisa bem hypezão. Pô, o homem vai lá, vai subir na montanha, vai receber uma mensagem de Deus, vai louvar, ainda vai provar pra mulher através de vídeos, que é tudo gravado, que ele está restaurado e que ela pode perdoar ele. Perfeito, né? Além de tudo, homem vivendo com homem 72 horas com o celular desligado, só na curtição ali, gente. Que maravilha, é um parque de diversões pros homens. Mas tem muita gente que defende, fala que restaurou, que ajudou. Agora, eu acho muitas coisas que você vai saber ao longo desse vídeo. Então já se inscreve no canal, vai comentando ao longo do vídeo e deixa seu like, né, meu amor? Bora, 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 bora. Legendários! O que somos? Para que estamos aqui? A serviço de quem? E o que vamos fazer? Tá, mas afinal de contas, o que é essa porcaria? O Legendários é um projeto para homens, com a intenção de forjar caráter. É como se, por algum motivo, durante a história, o homem tivesse perdido a configuração original. E durante essas 72 horas, eles vão ser submetidos a uma série de processos com a intenção de resgatar essa masculinidade. Não é um evento religioso, de religião A, B ou C, mas com certeza exige fé. E lá nós temos como referência de masculinidade aquele que nós chamamos de o legendário número 1, que é Jesus Cristo. Existe um desafio físico, mas com certeza o top é 100% espiritual. E por que nós escolhemos uma região de montanhas? Não que tenha algo especial na montanha, é apenas porque nós tiramos o homem do seu contexto, nós tiramos ele de todas as distrações, isolamos esses homens para que eles possam ouvir de Deus e para que eles possam se enxergar, porque durante todo esse processo vai ser colocado diante deles um espelho, onde eles vão entender que eles não eram tão homens assim, que eles estavam sendo meninos em várias áreas da sua vida, às vezes com a família, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a sociedade. Você, homem, precisa participar do Legendários. A sua família merece essa sua participação no Legendários. E a nossa sociedade, com certeza, carece de homens legendários. O Legendários é um projeto para homens. Curioso, né? Porque não é uma coisa religiosa, sendo que é 100% religioso. E você vê que no final ele fala que é 100% espiritual. Eles são 100% religiosos e, em suma, crentes. Vocês vão entender. Um homem precisa subir com milhões de outros homens pagando uma nota para ficar 3 dias na montanha com um monte de homem para eles celebrarem e aprenderem a resgatar a masculinidade deles. Ou seja, é o reforço do patriarcado, né, gente? Que vocês sabem o que é Red Pill? São esses homens que estão ali reforçando o patriarcado e querendo resgatar. Isso aí é a concretização dos Red Pill todos reunidos. Resgatar essa ultra masculinidade, o que é ser homem. E é tão contraditório e hipócrita, porque quando você vai ver, você vê que eles estão ali para se curarem no relacionamento deles, das besteiras que eles fizeram, das traições, de ter batido em mulher, de ter feito coisas absurdas. E aí, como que 80, 100 homens subiram uma montanha, gritando, com grito de guerra, malhando. Vocês vão ver os vídeos, gente. Como que isso pode ajudar no relacionamento? E outra, resgatar essa masculinidade tóxica, que ela nunca deixou de existir, né? Mas resgatar isso, ou seja, exacerbar isso, celebrar isso e tornar isso um exemplo, e usando Jesus Cristo como grande exemplo,
Eles deviam se lembrar de como que morreu Jesus então, hein? Olha como é que Jesus morreu, tu tá usando de exemplo. Jesus não era ultra masculino. Jesus nem se casou, pra vocês que acreditam que ele nem se casou. Jesus não teve nem filho, não tinha nem casa pra cuidar. Ele era um profeta. A partir do momento que você fala que não tem religião, aí você já bota Jesus no meio e usa Jesus de exemplo de masculinidade, o homem exemplar. Caraca, vocês estão totalmente anticristo aí, mano. Não tem nada a ver com Jesus essa parada. Juntar um monte de homem na montanha. Se você tivesse pegado a Bíblia pra fazer uma célula com esses homens, pô, parabéns, tem tudo a ver, né? Porque aí sim é o encontro de Jesus. Homens como Jesus, para parar de bater em mulher, para parar de matar mulher. Pô, seria incrível. Homens como Jesus, né? Não tem o Ebaque, Ejaque, eu já fiz vários encontros com Jesus. Agora, os homens estão lá, achando que isso... Gente, Jesus praticava Cooper, fazia essas academias aí. Todas as imagens que a gente tem de Jesus era um cara assim, não era muito preocupado com a estética dele, sabe? Com os músculos dele, em pegar mulher, em tratar bem mulher, porque ele tratava bem todo mundo, porque ele era celibatário, né? Porque os livros que tiraram da Bíblia, que comprovam que Jesus poderia ter outros tipos de relacionamento, ou algum relacionamento, não existem, são os apócrifos. Na Bíblia, Jesus é celibatário como os padres. Não sei, confusão isso aí. Sério, vocês vão ver os vídeos hoje. Cara, o que subir na montanha vai ajudar? Eu acho que isso é só o reforço de que homem ama mesmo outros homens. Porque deve ser assim, qual é a mulher otária que vai ouvir o teu marido chegando e falando assim, olha, eu vou passar 3 dias com 80 homens na montanha pra parar de te trair. Pô, mano, é otária acreditar nisso, sinceramente. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse Legendário. Tem uns vídeos aqui deles lá, pra vocês verem essas técnicas aplicadas pra salvar a masculinidade deles. Navegarei no oceano do Espírito. Não pode ter só, mas eles estão cantando a música que eu mais amo da igreja. Ao Deus do meu amor. É música de Espírito Santo, gente. Não tem religião, hein? Espírito, Espírito. Vamos lá. Que desce como fogo. Olha eles rezando. Em Pentecostes. Essa é a música. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Sem religião. Que desce como fogo, fogo santo. Vem como em Pentecostes. Pô, gente, não tem um ponto de macumba aí, né? Não tem um ponto. Você não tá vendo uma música aí mística. Você não tá vendo uma música cigana, uma música indiana, um budismo, uma meditação. É música pra Jesus, é música cristã. Então tem religião. Não mete essa, tá bom? Eu adoro essas músicas, inclusive. E é engraçado, né? Se o marido manda esse vídeo pras mulheres, realmente parece encontro de homens com Cristo. Só que não foi só isso, né, que eles fizeram. O movimento chamou a atenção após VTube mostrar a participação de Eliezer. Meu Deus do céu, Eliezer, pelo amor de Deus, que mico. Voltado para homens, o Legendário foi fundado em 2015 por um pastor da Guatemala. Ou seja, religião. O objetivo é a transformação de homens, famílias e comunidades, segundo a página oficial. Tudo é reza, gente, oração. O grupo promove retiros com trilhas em montanhas e encontros religiosos. Por que não chama de retiro, então? Retiro religioso. A participação em uma das experiências pode custar entre R$440 e R$81.000. Gente, mas qual é a diferença do preço assim? Tão gritante. Vamos entrar no site. Além de Eliezer, famosos como Thiago Negro, Cacá Diniz e Pablo Marçal já participaram. Ai, essa lista. Apesar da presença de religiosos evangélicos, o Legendário diz que não tem ligações com igrejas. Poxa, gente, tem culto. Fala que é uma célula dos homens. Podia ir pro Himalaia, tentar subir o Everest lá. Gente, a VTube tá aos prantos ali, né? Com os filhos chorando. É super retiro religioso isso. E eu adoro retiro religioso, eu acho incrível. Nossa, eu não sei quantos retiros eu já fiz na minha vida. Eu acho tudo que você vai, você realmente sempre volta transformada, você sempre volta diferente. E, cara, eu acho que é só a forma que é vendida.
Por que eles não venderam uma coisa como um retiro religioso para cristãos mesmo, sabe? Porque o foco é esse, dá para você ver que o foco é esse, né? Na divulgação dos vídeos, eles já estão falando que é Jesus e tal, só que eles revestem isso com um discurso red pill, porque pode ser que provavelmente eles até tenham feito isso de propósito pelo marketing mesmo, porque sabem que se criar o marketing do ódio, né, que vai gerar ódio, vai gerar hate e vai gerar curiosidade, um monte de homem resgatando a masculinidade. Gente, quem perdeu a masculinidade? Onde é que ela foi perdida? Onde ela foi parar? O Eliezer fez até um vídeo falando disso. Não debochem da fé de ninguém, ou seja, ele tá botando como fé. Eu vou ser muito honesto, eu não queria estar falando sobre isso. Na verdade, pensei muitas vezes em gravar ou não esse vídeo. Desde que eu desci a montanha e fiz o Legendários, muitas narrativas sobre o que é o Legendários, sobre o porquê eu fui, ou porque outros homens vão pra lá, foram criadas, foram faladas e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Com isso, com a repercussão toda, muitos veículos, jornais, TV, sites e entraram em contato querendo uma entrevista ou um posicionamento da minha parte, já que a minha ida aqui fez essa repercussão toda acontecer. E eu me recusei com todas elas. Não quis falar. Não quis falar, e muitas pessoas acharam que o meu não querer falar sobre isso foi porque ou eu tinha me arrependido por conta da repercussão negativa, das críticas e deboches feito por anônimos e famosos, mas não foi isso. Eu não falei antes porque eu acredito que fé não se explica. Eu não tenho que dar um posicionamento da minha fé. A fé, ela se vive. A fé, ela transforma. O único posicionamento que eu tenho tá aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde. 6 meses atrás, nós estávamos dentro de um hospital, a gente não sabia quando sairia e nem se ele sairia de lá. E eu sei que para muitos pode ser sorte, pode ser coincidência, pode ser só uma coisa que acontece na vida de todo mundo, mas para mim é Deus. Eu subi a montanha, no meu coração era para uma forma de ser grato a Deus por ter salvado o meu filho. Só lá eu fui entender que eu subi que tinha outros motivos para eu estar lá. Mas não adianta, não tem como eu falar isso, a fé é minha. Eu acho muito bonito tudo que o Eliezer tá falando, e é exatamente isso que eu falei no começo. Eu até falei, que mico você aí. Só que ele, diferentemente dos outros homens, ele não foi pra lá pra resgatar a masculinidade pra ser macho. Ele foi pra lá pra agradecer uma coisa. Eu fiz até um vídeo também sobre o Ravi. E ele sempre um paizão. Só que o que eu acho que pegou mesmo é que ver você lá, Eliezer, e com outros homens que estão falando dessa coisa da masculinidade, do machismo, etc e tal, independente de religião. Porque eles justamente falam que não tem a ver com religião. Que não tem a ver com nada disso. Então, para você catou a parte retiro espiritual, vou agradecer a Deus, que é sobre isso. Só que a forma como isso é vendida e as coisas que aparecem, fica parecendo que é um monte de homem querendo amar outros homens ali, sabe? Do tipo, fugir das mulheres e ressignificar e ter justificativa para traição. Falando que era culpa do diabo. Porque aí você culpa o diabo pela traição e você, quando faz as coisas, é porque Deus mandou. Inclusive, tem um vídeo de uma mulher falando que o marido dela foi pro Legendários e voltou dizendo que Deus tinha falado com ele que era pra ele ficar com a amante. Vocês entendem o que eu tô falando? Vamos ver então. Marido foi pro Legendários e voltou falando que Deus mandou ficar com a amante. Deus, gente, vocês acabam indo pra onde o vento aponta. Não foi Deus não. Tudo bem, é um evento cristão, onde os homens saem transformados, mas vocês também precisam entender que existe um tempo, né, do agir de Deus. Talvez ele ainda esteja confuso e querendo fazer aquilo que a carne deseja, porque Deus jamais vai mandar alguém ficar com uma amante. Não faz sentido isso, né? Estou devastada. Aí ela conta que aí ela desistiu, pediu divórcio, tá cansada de ser humilhada. Eu entendo que é difícil suportar o processo e que muita gente desiste no meio dele. É natural isso. Mas não seguir por vistas, não. Ele pode se arrepender ainda disso. Você vê, na verdade não aconteceu com essa mulher, né? Foi uma caixinha de pergunta dela. E ela claramente é cristã e tem até a hashtag aqui, casamento restaurado. Se foi o diabo que mandou alguma coisa, foi Deus, na verdade. Não, foi Deus. Vamos usar o nome de Deus em vão, né?
Agora, se Deus fez alguma coisa, a pessoa que fez. Ah, é tão difícil, tão difícil. Vamos entrar no site do Legendários. Ó, Legendários. O que é o Legendários? Legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e o seu novo potencial. Devolvemos o herói a cada família. Uma declaração que temos como legendários é de que somos homens inquebráveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. É, né? Pecado, Deus, quebrantados. Aí, ó, inscrições. Top Warriors, 1001, solteiros, 18 a 29 anos. Transformação. Curitiba, inscrições. Top 1009, Track Transformação, 1 a 5 de maio. Inscrições encerradas. Vamos tentar ver inscrições aqui. 15 a 18 de maio, Top Warriors. Sobre. O Top Warriors é destinado exclusivamente a homens solteiros entre 18 e 30 anos que nunca tiveram relacionamentos conjugais. Todas as inscrições são revisadas e casos são encontrados fora. Gente, mas por quê? Em até 10 vezes no cartão de crédito, R$ 1.490. À vista, R$ 1.490. Mas por que falam que fica R$ 81 mil? Será que são as coisas que tem que levar? O que levar? Vamos ver. Aí tem um download aqui de alguma coisa que ele vai fazer no meu computador. Vamos ver aqui. Ó, tem aqui o que baixou no meu computador. O que levar? Como deve ser minha mochila? Sua mochila deve ter no máximo 60 litros de capacidade. Traga coberta impermeável para a mochila, sua mochila individual. Documento com foto, calça para caminhada, bermuda para banho, boné, manta, cobertor. Como cozinharei o que levar para comer? Traga uma jarra, um copo de alumínio, colher e garfo de plástico, garrafa de água. Não traga nenhum alimento. Band-aid, vaselina, não sei o que. É no meio do mato, né, gente? 5 bolsas tipo Ziploc, 200 gramas de caloria. Artigos úteis, pilhas externas, Bíblia, obrigatório. Gente, olha isso! Bíblia, obrigatório. Traga uma embalagem que impeça de molhar. Como é que é um evento sem religião se tem a Bíblia como obrigatório? Durante todo o evento você estará incomunicável, portanto avise seus familiares. Caso alguma dúvida, no próximo dia o retorno às 19 horas teremos um jantar exclusivo para quem subiu a montanha. Vamos comemorar as conquistas também para que você possa receber o seu boné com o seu número. Ah, nossa, que incrível, vai ganhar um boné. Siga a lista, desfrute o caminho, siga a lista. Que doideira, gente. Tem que levar a Bíblia como obrigatório. É isso, né? Então, já caiu por terra essa coisa de que não tem religião, né? Não precisa mais ficar falando sobre isso. Até o próprio Eliezer falou que estava lá por causa disso. Então, você mercantiliza a fé, tudo bem. A gente se paga realmente para fazer retiro. São lugares, tem comida, tem logística. Eu acho que é ok pagar para você ir num retiro espiritual. Mas você usar o discurso da masculinidade e Jesus e de fé para vender uma palhaçada com um monte de homem. E outra, se isso fosse uma coisa privada, mas fica gravando eles, parece que tudo isso é pro celular. Sabe para que é? É porque se a esposa vê o vídeo do marido dela louvando a Deus junto com outros homens, ela vai finalmente acreditar que ele não vai mais trair ela. Esse é o único foco da mulher. Acreditar que ela finalmente vai deixar de ser traída e que Deus vai restaurar o casamento dela. E a gente tem várias histórias aqui. Tem um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, que é justamente da menina que passou 2 anos sem fazer vucu-vucu com o marido dela, casada, porque os pastores estavam acobertando uma traição na igreja. E eles sabiam que o casamento dela não tinha sido consumado. E ela num casamento infeliz, mas precisando restaurar ele por causa de Deus e não vivendo nada. Quantas histórias de mulheres que perdoam traição, e aí o cara vai lá, volta e fala que se recuperou, que é Deus, etc e tal. Beleza, tem casamentos que se recuperam mesmo, pô. Só que não pode virar uma coisa que é por causa de Deus ou por causa disso, daquilo, e você fica se resguardando nisso, e quando o seu marido erra, você acha que é o diabo na vida dele, quando na verdade é só ele. E aí ele te manipula com esse discurso cristão. Para você não confiar e não gostar do movimento de legendários, enquanto eu faço meu banho de descarrego, vocês sabem que eu tô precisando muito. Mercantilização e elitização da fé. Ah, Isabela, por que isso acontece? Porque você só pode participar do movimento caso você pague de R$1.400 a R$1.900, depende da sua região, mais uma lista completa de coisas que você tem que levar pro meio do mato. Vou deixar aqui coisas que eu tirei do site do Legendários, antes que alguém venha encher o meu saco. Então, além de você pagar esse valor e ainda comprar as coisas para levar para lá, qual a mensagem que fica? Você só vai conhecer Jesus se você tiver poder aquisitivo para isso. Você só pode ser transformado se você tiver poder aquisitivo para isso. Do contrário, você não é digno de receber Jesus Cristo no alto de uma montanha descendo de chapéu. Ah, e se você também é CLT, meu querido, você não pode ir, porque eles vão de quinta a domingo. Vai tirar um recessozinho aí, vai falar pro seu chefe que você vai subir a montanha? Não vai, né? Então você também não pode participar. A fé virou um produto e um serviço premium.
Segundo ponto, utilizar de emoções extremas, levar o ser humano ao ápice dele. E o que acontece quando você chega no seu ápice, quando você está no seu esgotamento mental e físico? Você fica vulnerável, e é aí que eles te pegam. Eles vão fazer nesse caminho você reviver traumas, passar por situações extremamente vexatórias, e nesse momento em que você estiver no ápice da sua exaustão física e mental, eles vão aproveitar para te manipular e fazer acreditar que você depende deles para conseguir se autorregular emocionalmente. Discurso PNL utilizado a rodo. Para quem não sabe, programação neurolinguística é a programação utilizada pelos coaches, tipo Pablo Marçal. É uma programação que ela utiliza justamente da manipulação e pega questões extremamente complicadas e complexas do seu emocional, do seu mental, do seu físico e transformam elas de uma maneira muito fácil de ser entendida, o que não é verdade. Com essa linguagem, eles não visam o lado pessoal de cada pessoa, eles generalizam tudo e te enfiam goela abaixo. Como você está no estado vulnerável, porque viveu situações anteriores, você entende que aquilo ali é a verdade e o caminho. Então, eles vão utilizar esse discurso persuasivo para você cair igual um trouxão. Ah, e detalhe, esse discurso ele não tem base científica, tá? Cultura de alta performance. O que é isso, Isabela? É uma cultura que você vai pelo hype e não pelo que tá acontecendo. Então você não tá indo lá pela transformação, você tá indo porque tá todo mundo indo e você quer postar que você foi, a sua mulher quer ir lá te receber com a blusinha dela, Ladies Legendários. E aí é onde vocês têm que tomar muito cuidado, porque depois que vocês saem do Legendários, vocês saem com o ego lá em cima, se achando melhor que as pessoas, achando que vocês têm um entendimento muito maior, achando que vocês são evoluídos espiritualmente, sendo que tudo que foi feito foi uma lavagem cerebral com recursos humanos e financeiros. Então você sai com o ego lá em cima, que é justamente o contrário do que todo cristão prega. E a gente chega finalmente na minha questão do meu primeiro vídeo, que é a hipocrisia e a perpetuação do comportamento machista e opressor que vocês vivem lá dentro, né? Então assim, vocês vão escutar coisas reforçando estereótipos machistas, vocês vão continuar pensando que vocês são superiores, vocês vão continuar com as mesmas perspectivas de vidas aumentadas ainda. E, gente, se vocês não quiserem mudar, vocês não vão mudar. Então, assim, se sua esposa te mandou que você traiu ela 40 vezes, você vai trair 41, porque seu caráter não muda em 3 dias, a não ser que venha por uma mudança interna sua. E antes que alguém venha encher o meu saco, essa argumentação que vocês usam de que a gente não pode falar de crente é a mesma coisa de quando alguém fala que existe racismo reverso ou que existe heterofobia. Entendeu? É meio sem nexo. Concordo com ela em tudo, inclusive nessa última frase dela. Por que ela tá falando que não pode falar de crente é a mesma coisa de falar que existe racismo reverso? Porque o que mais existe... Eu sou uma pessoa de religião de matriz africana, né? O candomblé e da Umbanda. O que mais existe é intolerância religiosa, gente. O Brasil é muito, 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 muito cristão. E tem uma criação cristã. Mesmo quem não é cristão tem essa criação. Os dados não mentem. Então, pouquíssimas pessoas são pessoas que se dizem de religião de matriz africana. A intolerância religiosa é uma realidade muito forte. Você não vê eles tocando um ponto para Exu, para Pombagira. Por quê? Porque isso é demônio para eles. Você não vê uma outra religião. E claramente tem religião no meio. E o que me irrita nessa história toda, principalmente, é isso. Ainda falando que é Jesus. Jesus foi um cara incrível. E falando que Jesus é que nem ele, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Então eu acho que falta um pouco de noção. E aí, qual é a história toda? Ai, mas Alexandra, de onde você tirou esses pensamentos que todo mundo tá falando? Se a gente fosse fazer um vídeo aqui do Legendários completo, gente, eu teria que passar mais 5 horas aqui, tá? Mostrando tudo pra vocês. Mas eu vou direto na fonte, que é o fundador do Legendários aqui no Brasil, que é o Ricardo Martins. E aí os pensamentos dele são pensamentos que são repassados lá. Veja. Meu marido voltou para casa, minha esposa voltou para casa, só que eu não estou sentindo que ele está gostando. Parece que ele está fazendo por obrigação, está fazendo pelos filhos, está fazendo porque é o certo. Eu não estou vendo que ele está com desejo de fazer isso. E eu não quero assim. Deixa eu te explicar algo. Você que está passando por esse tipo de situação. Quando seu marido decide voltar para casa e quando ele decide assumir a responsabilidade de um homem, a responsabilidade de um relacionamento, mesmo contra a vontade dele, o desejo da carne dele, quando ele faz isso por decisão, ele está expressando de fato o que é amor.
Cristo, quando passou aqui na Terra e que ele foi para a cruz, naquele momento ali, um pouco antes, né, ele fala: Pai, minha alma está angustiada até a morte. Não quero fazer isso, mas que seja feita a sua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, Pai. A parte humana de Cristo, a parte mais frágil de Cristo naquele momento, estava completamente angustiada, porque ele sabia que tinha que fazer algo, mesmo sem estar com vontade. Ele não sentia prazer naquilo. Ele não sentia prazer em estar expressando o maior amor do universo na cruz. Ele fez por decisão. Ele fez porque era o correto. Ele fez porque era a vontade de Deus. Ele fez porque era algo mais... A atitude mais sublime do universo. Não porque ele estava com frio na barriga. E aí alguns homens ficam afetados. Homem começa a se relacionar com uma pessoa fora, e não estou falando nem de relação de traição não, tá? Estou falando de relacionamento, às vezes um colega de trabalho, uma amiga da academia, e aí o homem começa, tanto o homem como a mulher, tá? Eles começam a criar vínculos, fala bom dia, manda meme um pro outro. Hoje já tá na época do meme, né? Então manda meme um pro outro, e aí fica de conversinha, e a pessoa desabafa e abre o coração, e aí o outro... Para tudo. Eu sou uma pessoa que já foi muito católica, muito cristã, que já leu muito a Bíblia. De todos os versículos da Bíblia do Novo Testamento, onde Jesus se faz presente, porque Jesus só está no Novo Testamento, ele usou o homem chegar em casa e falar: poxa, não tô afim da minha mulher, não tô sentindo aquela coisa de novo. Ele fez uma analogia com Jesus prestes a ser crucificado na cruz. Jesus, sabendo que a missão dele era se doar por todos, mesmo assim Jesus teve medo. Óbvio que ele não sentiu prazer. Ele está comparando o prazer do Vuk-Vuk, o prazer carnal, falando que Jesus não sentiu prazer em morrer na cruz. Qualquer coisa que vem depois disso é um absurdo. Ele quer se mostrar conhecedor da palavra usando um absurdo de comparação, que não tem nenhuma simetria, para depois explicar um monte de besteira. Tô nem falando de traição não, hein? Tô falando de mandar meme, que dá frio na barriga. Meu filho, você foi usar Jesus prestes a ser crucificado. E só otário cai nisso. Aí tem esse vídeo aqui. Tem um vídeo seu no começo da sua profissão como corretor que você disse que a sua mulher mantinha a sua casa. Não entendi. Não sei se vocês sabem, mas o Ricardo Martins, ele era corretor de imóveis, bem conhecido inclusive na internet. Ele era bem menos sarado e tal. E aí ele envergou para esse lado aí do Legendários. Exatamente. No começo da minha carreira foi desse jeito. E era constrangedor, era ruim. Porque assim, ela suportava uma carga que não era para ela suportar. Né? Essa carga tem que estar sobre mim. Então no começo da minha carreira realmente foi assim. Eu vou te confessar algo, na verdade nem é confessar, eu já falei isso em podcast, já contei minha história para outras pessoas. No começo eu era um cara tão sem ambição, que eu queria, porque como ela era a melhor aluna da escola, eu era o pior aluno, eu sempre me sentia inferiorizado em tudo, não só em relação a ela, mas em relação ao meu irmão, em relação a outros alunos. Eu tava tudo relax na minha mente que ela ia ser a mantenedora do lar. Eu ia cuidar dos meninos em casa, fazer as comidinhas, enquanto ela saía para trabalhar e trazia grana. Essa era a minha cabeça. Tá, então assim, e eu não me orgulho de contar isso para vocês, mas foi a realidade. Aí depois que eu virei essa chave. E você pode ter certeza, hoje ela é uma mulher muito feliz, tá? Nossa, tenho certeza que ela é uma mulher muito feliz. Constrangedor, constrangedor. Ele poderia falar só da parte do tipo assim, pô, ninguém merece a mulher bancando um cara, né, encostado. Não, ele tem que falar que ele não tinha que ser dono de casa e que era constrangedor pra ele. Eu acho engraçado porque ele traz uma vibe de cara vulnerável e que fala dele, mas ele sempre depois devolve com o discurso do reforço do patriarcado, do homem, o homem tem que ser assim, é o homem que faz isso e a mulher não faz nada. A Vanessa, a mulher dele, tem um vídeo de 1 hora, por isso que eu falei, gente, só o vídeo da Vanessa, da mulher dele, tem 1 hora, dela contando das traições dele e de como Deus restaurou o casamento deles. Eu assisti tudo. E ela fala as verdades mesmo, fala o que ele fez, etc e tal. Só que depois é o papo de Deus, Jesus restaurou. E aí, depois desse vídeo dela, que é esse vídeo aqui, ó, vou mostrar só um pouquinho. E desde o início do nosso relacionamento, né, no nosso namoro, às vezes a gente já mostrava as carnes, né? Já mostrava uma tendência um pouquinho, assim, de egoísmo da parte dele, um pouco de um caráter duvidoso.
Só que eu, por ter tido uma família um pouco desestruturada, tenho pai e mãe casados até hoje, mas houveram muitos conflitos na vida deles desde quando eu era pequena. Então eu era uma pessoa insegura, só que ao mesmo tempo, para compensar a minha insegurança, eu era uma pessoa arrogante. Então assim, eu não dava o braço a torcer, eu era um pouco controladora, me achava demais por causa de notas, de coisas de escola. E a gente começou um namoro assim, 2 pessoas quebradas, né? Aí ele foi traiu ela, e aí Deus vai estourar. Diferentes. Mas na minha história eu tenho certeza absoluta, Deus falava, ele vai restaurar, que eu vou restaurar. E aí eu fiquei assim incomodada. Aí um dia eu falei assim, Deus, porque aí eu já não comunicava com o Ricardo, porque eu voltei para minha casa dos meus pais e eu permaneci assim, trabalhava, estudava à noite no meu curso, estava muito ocupada. E lendo a Bíblia o tempo todo que sobrava, levava a Bíblia para o trabalho, levava a Bíblia para o curso, concentrada em entender o que Deus queria de mim. E aí eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale essas coisas pro Ricardo, se isso que eu tô em... Aí ele pensava, não, eu só tenho 23 anos, eu sou bonita, eu não tenho... Enfim, aí Deus mandou falar. Do que esse cara que mal dá conta de um trabalho na Oi de R$1.000. Ele não assumia, ele jogava um pouco a culpa em mim. Você é isso, você é chata, você não te ama mais, não dá mais certo. E a gente começou a ter muitos problemas. Só que nesse desespero, o que eu pensei? Eu pensei, a gente precisa ter um segundo filho. Porque eu não pensava que ia chegar a querer divorciar ou que já... Gente, é muito louco, né? Então, vamos salvar o casamento tendo mais filho. Depois de ser traída. Enfim, gente, essa história não é uma história muito incomum, né? Quantas mulheres aqui já vimos que perdoam o marido? Aqui tem 1 hora esse vídeo. Não acho que vale a pena mostrar o vídeo todo aqui pra vocês. Mas eles são um casal que eles falam abertamente sobre o relacionamento deles, tá? E isso mostra mais vulnerabilidade. E vulnerabilidade é uma coisa que as pessoas gostam, né? De ver a realidade das coisas e falar, nossa... Porque tantas pessoas podem julgar, como elas podem também se inspirar e falar, eu também quero ser um legendário. Porque se o marido da Vanessa, que é o Ricardo, foi restaurado, provavelmente o meu também, ele vai parar de me trair. E foi aí que ele fez esse vídeo dele. O intuito disso aqui não é me expor. Eu não ganho nada com isso. E fazer com que os erros que eu cometi... Ganha sim. Ganha a inscrição no Legendários. E você possa evitá-los. Não adianta. Ah, mas Jesus andou com o pecador. Ele é Deus, mano. 30, 40, 50%. Não tem pai em casa. Porque o pai quer ser feliz. O amor verdadeiro nunca vai te fazer sofrer. Quem ama, cuida. Amor verdadeiro. Não magoa, nem decepciona. Amor verdadeiro tá no céu. Tá buscando um dorama. Amor verdadeiro tá no céu, gente. O único que era perfeito não era pra casar com ele, é pra casar com ele na glória. Se bem que é pra casar com ele, né? Na glória. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Aqui todo homem falha. Quantos anos as pessoas têm? Não sei, tem cara de senhora. Não sei. Agora eu vou falar isso, ela vai ficar ofendida. Chama Jéssica. Pois é. Expectativa irreal no ser humano. Infelizmente, seres humanos falham. Eu falho, Ricardo falha, seu marido futuro, ou se você é esposa, não sei, vai falhar também. Se você ainda não enxerga isso, tá precisando ler a Bíblia. Uai. Precisando ler a Bíblia. Aí você vê que, ok, né? Beleza, quem ama cuida, não magoa, nem decepciona. Eu acho que o amor às vezes tem realmente dores, né? Porque a gente também trabalha a gente mesmo no relacionamento. Só que é isso, ó. Não sei quanto tempo, então, ela foi amada. Porque olha esse vídeo do Ricardo. É possível se tornar prioridade da vida do marido após 10 anos juntos? É totalmente possível. A Vanessa se tornou prioridade da minha vida depois de 22 anos juntos. Não que não tenham períodos anteriores em que ela tinha, por algum curto momento, sido prioridade. Só que, de fato, quando eu paro para pensar assim na minha vida, como está minha mente, como está minha intenção, como estão minhas atitudes, não só minha ideia, essa, de fato, de 1 ano para cá, é o momento da minha vida em que eu estou mais dedicado à minha esposa e à minha família, dedicado em fazê-la feliz, dedicado em fazer ela a mulher mais incrível desse mundo e uma família mais estruturada. Então, de fato, eles são minha completa prioridade, tá? Então, é possível
né? Você tá falando 10 anos juntos. No meu caso, foram 20 anos. E ele fala isso achando que é o máximo. Que ele ficou 22 anos deixando a mulher de lado, não deixando ela feliz, como ele disse que agora ele deixa ela feliz, que ele quer preza pela felicidade dela. 22 anos! Mano, que vida infeliz dessa Vanessa. Coitada. Coitada. Ah, não, agora depois de 22 anos, Deus me mostrou que eu tenho que tratar minha mulher bem. Eu tenho que fazer ela feliz. No seu caso, ó, foram só 10 anos, o meu foi 20. E bateram no peito com orgulho, gente. Homem é muito otário pra relacionamento, né? Pra dica de emoção, de sentimento, de coração. É por isso que eles compram essas porcarias, eles são otários também. Mulher tem que ser submissa? Sim. Quem quer um rebelde dando ataque em casa? Ah, meu Deus, eu não quero. Oh, socorro. Não é meio imaturo, não? É porque quando a gente fala submissão, as pessoas pensam numa situação assim, é o marido numa hierarquia superior e mandando na mulher. Ela tem que obedecer. Isso não é submissão, não. Isso aí é um coronel em casa. Não é essa questão, não. Entenda o seguinte, nós temos papéis diferentes, né? Posições diferentes dentro de casa. E tem um líder. Sempre tem que ter um que lidera. Ele é mais importante? Não. Já pensou no futebol, se todo mundo fosse capitão, ninguém jogava mesmo. Perfeito. Era uma guerra. Perfeito. Tem o atacante, tem o goleiro, tem o capitão. Por que tem que ter um que decide? Porque se tiver muitos decidindo, vocês vão rachar, gente. E não tem nada melhor. Olha a comparação com o time de futebol. Meu Deus, mas é um nível de pensamento que é muito heterotop, né? Heterotop cristão. Eu não acesso. Querida, no jogo de futebol é homem com homem. É só homem. Não é um relacionamento. Pô, dá pra ter 2 líderes. E aí cada um pega uma área da liderança, né? Olha, em viagem sou eu que lidero, porque eu vou organizar tudo, eu vou comprar as passagens, vou fazer isso. Mas na outra parte sou eu que vou... Sabe? É uma dupla, é uma parceria. Mas não concordo, mas que palhaçada. É um universo paralelo, de verdade. A mulher pode ser CEO de uma grande empresa? Esse é o pensamento do fundador do Legendário, gente. É isso pra vocês entenderem. Ela pode ser CEO, só não gostaria de casar com a CEO. Você entende que ela vai fazer uma opção de vida e ela é livre para isso. O problema é você ser casado com uma CEO. Você está se referindo ao que o Thales Gomes falou, né? Ele foi perguntado, se a sua mulher fosse CEO, você acharia bacana? Ele fala, Deus me livre de mulher CEO. Ele tá falando de mulher para casar. E eu concordo com ele. Casar com a CEO não deve ser da hora. Deve ser muito complicado. A mulher que está acostumada, ela tem que ter uma postura mais firme. Pelo cargo que ela exerce. Então, normalmente vai ser uma mulher mais linha dura. E num casamento, pelo menos no perfil que eu tenho, não ia funcionar. Ela ia querer ser a líder dentro de casa. E aí comigo não ia funcionar. Porque com você e para mulheres que você ensina que a mulher tem que ser manipulada e ela tem que ser vulnerável em relação ao homem. Não é líder. Tá liderando o quê? Numa relação de 2 pessoas, o que você está liderando? Você está liderando a sua mulher. Você está gerenciando a vida dela. Não existe isso. Não é uma equipe. Não é uma equipe. E é curioso, né? Porque a mulher casada com o CEO, o cara fora de casa, o cara uma postura firme, tudo bem, né? Na verdade, o que ele está dizendo é que ele não gosta de mulheres que tenham papéis e assumam estereótipos que parecem ser masculinos, ou que deveriam ser masculinos. Foi o que ele falou, né? Uma mulher CEO é uma mulher linhadora. Ou seja, ele que é linhadora. É ele que vai botar a mulher na rédea, não é a mulher que vai... Ele só não falou o que parece que ele ia falar. Eu não quero uma mulher que mande em mim, porque sou eu que vou mandar. Ele falou, sou eu que sou o líder. Uma geração de líderes reforçando a masculinidade que foi perdida. Horas longe, o marido falou assim, mano, imagina, me manda pros legendários, fala pras meninas mandarem os maridos também, que a gente vai passar 72 horas curtindo pra caraca. Olha que genial. 72 horas longe da esposa. É óbvio que esses caras estão muito felizes, eles odeiam a esposa, tanto é que eles são um lixo com as esposas e é por isso que eles estão subindo as montanhas. Se eles fossem maridos legais e bacanas, eles não precisariam subir montanha, porque, por exemplo, meu marido faz cagada às vezes, eu também faço cagada, mas ninguém aqui tá escalando montanha. A gente usa de deboche, obviamente, né, porque, gente,
Problema pra relação de casal chama terapia de casal. Eu já fiz. Você já fez? Agora, cara, é muito surreal, né? Porque os caras estão com os brothers deles, né? Porque as mulheres vão pra igreja, os caras ficam amigos, existe um pacto masculino gigante, né? Muito diferente de nós mulheres, homens se apoiam. Então eles devem ficar 72 horas orando e, ó, metendo o pau nas esposas. Fora, né? As putaria que deve rolar também, tá? Sabe, nem um matinho pra capinar? Não tem. É surreal ter que fazer um curso pra aprender a ser homem. Ai, que mico. Eu, se sou mãe e meu filho vai pra uma montanha pra aprender a ser homem, primeiro que eu ia achar que eu falhei na educação, né? Porque eu falei, o que eu fiz pro meu filho tá fazendo tamanho idiotice? 2, eu cogito inscrever e pagar do meu dinheiro R$1.000, R$2.000, R$3.000 ou até R$10.000, né? Dependendo, né, de onde você vai fazer essa imersão máscula. Assim, do meu dinheiro? Gente, sabe? E aí, por que os homens adoram ir pra isso? Porque homens amam homens. Eles adoram ficar sem as mulheres deles. Então, mana, talvez seu casamento já esteja um lixo. E você não tenha se dado conta. Não vai ser igreja, religião e subir montanha que vai resolver isso. É. Ai, meu Deus. É cada uma. É muito fácil, né? É muito fácil vender uma coisa para homem. Só juntar um monte de homem longe das mulheres, da família. Eles vão pagar qualquer preço. Com um discurso embalado dizendo que é Deus que vai restaurar. Gente, é perfeito. É perfeito para eles fugirem. Pô, Olha, podem falar o que quiser desses caras aí, mas que eles são bons em marketing, em vender curso para otário, eles são. Estamos aqui! Não vejo a hora deles chegarem. Meu Deus, que frio na barriga, amiga. Igual criança. Esperando, gente. Presente. Olha, nem quando a gente casou foi assim, amiga. É um novo tempo, é um novo casamento, ó. Agora tá todo mundo Ai, não vou mostrar mais porque dá muita preguiça. indo por legendários. O crente e o católico abraçado, subindo um morro, tá pra nós. Um movimento cristão. Cristão por quê? Que qualquer pessoa que acredite em Jesus pode ir. Aí nós temos expoentes no Brasil já. LS, ex-BBB, marido de Vitube, o pai de Neymar e primo rico. Quem não quer estar neste ambiente? Aí eu descobri que é pra salvar o casamento. Porra, negona, você tá por fora. Que agora você que é cristão, você tem que salvar seu casamento assim, durante. Divórcio não é mais uma opção. Melhor do que você se separar é você fazer o seguinte: fiz merda, trair minha esposa. Aí você promete a ela que você vai mudar. Aí você muda, você vai pro morro. Você paga uma terapia, psicólogo, você paga R$60.000 para ganhar um colete laranjinha, sobe o morro para ter atividades intensas, físicas, mentais e espirituais. É um coach crente do CrossFit. Por que nós não temos legendários para mulheres? Vou deixar meu irmão de montanha, Natanael, te responder. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos fala que quem edifica a casa é a mulher, mas o responsável por governar a casa é o homem. A nossa sociedade tem visto famílias aos milhares sendo destruídas, não porque muitas vezes falta uma mulher para edificar, mas porque falta um homem para governar. O homem sobe na montanha para que ele aprenda como governar sua casa, como ser a pedra angular, a cabeça que vai distribuir o peso e que vai conseguir carregar a mochila quando o fardo começa a ficar pesado para a família. Por isso que homens precisam dessa experiência, ainda mais do que as mulheres. Nós precisamos de homens fortes e mulheres felizes. Deixa a gente consertar a bagunça que a gente andou fazendo. Gente, eles têm uma estratégia de falar qualquer coisa com confiança, acreditando no pensamento deles, mas qualquer pessoa com algum pensamento crítico e que consiga ligar 1 mais 2 não entende porcaria nenhuma que sai da boca deles. Olha o que ele acabou de falar, que a mulher não pode participar porque a mulher edifica a casa, mas quem governa o lar é o homem.
Então um homem precisa se unir com outros homens numa montanha para consertarem a besteira que eles fizeram com outros homens. Em vez de fazer uma terapia de casal, eles são tão líderes e as mulheres são tão submissas que eles não vão resgatar o relacionamento. É para resgatar eles mesmos. É para eles fugirem do relacionamento. Porque tá faltando homem para governar, homem de verdade para governar os relacionamentos. Gente, a gente tá com um índice de feminicídio altíssimo. O maior índice da história. Tá faltando homem sabendo tratar e lidar com mulher. Não é para governar o lar e governar a casa. Nessas de governar a casa, achando que é o que manda, achando que é o líder, achando que controla a vida da mulher, que manipula a vida da mulher, que tira a vida da mulher também na hora que quer. É completamente contraditório e sem sentido o que é falado. Só que eles acreditam muito no que eles estão falando. É surreal, assim. O Legendários é a versão masculina de energia feminina. Um resgate dos valores do patriarcado, né? Depois do que eu falei dos Legendários, muitas mulheres vieram nas minhas DMs, só mulheres, né? Homens, muitas mulheres vieram, esposas de Legendários, tentar defender, falar que vocês perseguem muitos cristãos, só você não fazer, só o seu marido não fazer, por que vocês se importam tanto com isso? Amore, eu me importo desde que exista um projeto que visa restabelecer valores de masculinidade tóxica. Eu sinto muito, mas isso é problema de todo mundo. Não sei se você sabe, mas o seu homem é um potencial em perigo para a sociedade. Qualquer homem é. Então, se a gente já vive num mundo desse e ainda tem que lidar com a existência de um projeto político e religioso como Legendários, à solta por aí, restabelecendo valores de masculinidade patriarcal. Homens disfuncionais que são incapazes de escutar suas esposas vão para um monte para escutar de outros homens o que eles devem fazer para serem homens de fato, para se sentirem homens de fato. Então, o que isso tem de inovador? Me perdoa. Nada, e é justamente isso que a gente tá falando, que homem só escuta os outros homens e ama homem, quer ficar perto mesmo dos homens. Mas isso é da conta de todo mundo. Aí a garota falou pra mim assim, vocês perseguem muito evangélicos, vocês só transformaram isso no que é porque é sobre os evangélicos. Amor, enquanto houver no Senado uma bancada evangélica que impõe sua religião diariamente e fala que uma criança que foi com 10 anos de idade deve ter um filho porque ela não pode... Bom, eu vou estar aqui dando a minha opinião, porque não é só uma religião que se isola e faz o que faz. É uma religião que cria projetos políticos para uma sociedade que já está doente e ela só reforça coisas que deixam a sociedade doente. Então, desculpa, é da minha conta, é da sua. Amiga, se você tem esperança nessa dinâmica que te coloca como subordinada dentro de casa, desses homens que falam que as mulheres não podem ser fortes dentro do lar para deixar os homens serem fortes, eu só digo que é uma armadilha. Escuta o que eu tô falando, assim, tipo, só pensa nisso um pouco, de verdade, tá? Porque o seu corpo, ele é útil para um sistema capitalista, o seu corpo, ele é útil para a manutenção de um patriarcado que vai apenas manter a gente sobre uma dinâmica de subordinação, entendeu? Enquanto houver essas pessoas tomarem decisões políticas e não ficarem só lá no monte, entendeu? Enquanto essas coisas tomarem cada vez mais força, essas ideias tomarem cada vez mais força, isso respinga em mim. E no meu futuro filho, entendeu? Isso respinga nas pessoas, é só pra explicar. Maravilhosa, Hannah, exatamente. Eu acho que a gente tem que entender o que isso significa na sociedade, porque parece se fosse uma coisa privada que não tá gravando pra internet, pra ficar se mostrando, é igual o homem querendo se mostrar pra mostrar pra pedir perdão pra mulher não mandar ele embora porque ele traiu, gente. Poucas são as pessoas que vão com esse viés realmente cristão, que pra mim eu acho super ok, do retiro, de se conectar com Deus, eu acho isso incrível. Só que é vendido de uma maneira muito feia, reforçando uma masculinidade ultra tóxica, red pill, que não faz sentido. E eles acreditam mesmo que eles estão ali super se ajudando. Claro que eles vão voltar felizes depois de 72 horas, cheio de homem, longe da família, longe da esposa, incomunicável, tendo que fazer tudo ali, se divertindo, cantando. Que nem o cara falou, é o crente crossfiteiro coach. São 3 obsessões no mesmo lugar, faz todo sentido. É rápido, vamos, é rápido, vamos, é rápido. Termo na mão, documento, item de segurança. E em silêncio. Todos alinhados. Essa fila aí, vai. É um atrás do outro, é um atrás do outro.
Ela escreveu, disseram que Legendários era uma experiência pra conhecer Jesus. Eu assim que cheguei pra pegar... É rápido, vai! Rápido, rápido! Rápido, vai! Gente, aqui como vocês podem ver, eu tava evitando o contato visual porque eu tava com medo. Aí aqui nós dois olhou pra ele e deu pra ver que a gente tava cagando na cueca de medo dele. Aí aqui nós voltou a tentar ignorar ele, mas a nossa cueca já tava tudo cheia de cocô, de tanto medo. Eu sou o Legendário 42799, coordenador do Legendários Campo Grande. Estamos aqui, iniciando o Top 801. Mais de 200 homens estão aqui atrás de nós, sendo levados à montanha para ter um encontro verdadeiro com o Legendário número 1. E eu peço a você que está aí, ore por esses homens, interceda por esse top. Deus fará grandes coisas, será um mover especial do Senhor na vida desses homens. Comemorando 1 ano de Trek Ponte de Pedra, estamos aqui, eu e o Coronel. É isso aí, sou o Legendário 40.260. Um dia que vai ficar marcado na história da vida desses homens. Esteja orando, esteja intercedendo para nós. Esteja assim realmente buscando que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele é o Legendário 40.260, ou seja, o 001 é Jesus, né? O 000 é o Ricardo Martins. Eu adoro que o Ricardo Martins vem antes de Jesus. Jesus é o número 1. E aí esse é o 40.260. Olha o que tá escrito. Veja quanto dá pra faturar com essa modinha. 200 pessoas pagando R$1.500, 300 mil reais no final de semana. Aí eles fizeram a conta. 300 mil vezes 801, que é o número do encontro, eles já faturaram 240 milhões. Isso aqui é a conta que fizeram, tá? Gente, vamos criar. Eu vou criar um negócio, hein? Pra tirar dinheiro de homem otário. Porque é muito fácil tirar dinheiro desses homens, é só botar um exercício físico para eles subirem a montanha, então já tem o desafio da montanha, com todo esse pensamento crente aí, cristão, que fala que a culpa não é deles de ter traído a mulher, é o pecado, é o diabo, então tira toda a culpa deles. E eles ainda têm uma transformação ali, porque eles estão com outros homens longe da família 72 horas. Isso é o parque de diversões masculino. E que tira toda a culpa, gente. Não tem culpa nenhuma. Ai, como é fácil ser homem! Gente, foi o que eu falei pra vocês. É muito grande o vídeo, é muita coisa. Se a gente fosse ver tudo, meu Deus do céu. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Você aí, que tem algum marido aí que já foi pro Legendário. Como é que foi? Conta pra mim aí o feedback aí, o testemunho do teu marido. E você, o que você acha disso, minha querida? Porque eu já dei bastante a minha opinião aqui, né? Eu acho uma palhaçada. Mas eu acho que se eles vendessem isso realmente como um retiro, não acho que tem problema nenhum. Problema nenhum, cara. É isso. Homens com Deus, vai encontrar Jesus, vai voltar melhor e tal. Mas fica todo esse aparato em volta falando que não, porque eu traí a minha esposa, Jesus era o diabo na minha vida. 22 anos casada, eu sempre odiei a minha esposa. E agora, depois do Legendários, eu amo ela. São umas coisinhas assim que não dá pra entender. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, comente. Absurdo. Dê a sua opinião a partir do comentário que eu tô pedindo pra vocês darem, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.